Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e esse é mais um vídeo de notícias começando com o Bellator. O Bellator anunciou a criação do sistema de rankings, assim como já tem no UFC o ranking ali por cada categoria, também tem ranking peso por peso masculino e feminino e o Bellator vai fazer a mesma coisa. Então finalmente, pela primeira vez aí na história do evento, vão ter os rankings. Então agora, né, que o Bellator está aumentando o plantel, né, cada vez mais lutadores, nomes cada vez mais relevantes, eles decidiram optar por esse caminho de ter ranking e eu acho muito interessante, eu acho que realmente é uma boa ideia e eu quero ler aqui a declaração do presidente do Bellator, né, o Scott Coker. Ele disse isso aqui: esse é o maior plantel da história do Bellator, enquanto continuamos a contratar os principais agentes livres do esporte e vemos o sucesso de jovens promessas dentro do cage do Bellator, nós sentimos que era a hora certa de introduzir os rankings de lutadores oficiais. Nós estamos sempre procurando formas de melhorar nosso produto e isso adiciona um novo e empolgante aspecto à organização e que vai ter um impacto significativo em como os fãs assistem o Bellator. Toda divisão é competitiva, todo confronto é importante. Nós estamos prontos para várias lutas com potencial de terem grande sucesso de bilheteria ao iniciarmos um novo ano na Showtime. Bom, então esse foi o comunicado aí do Scott Coker, presidente do Bellator, né? Foi feita aí essa declaração ali, um comunicado oficial no próprio site do Bellator, nas redes sociais ali também. Enfim, eu peguei essa notícia aqui do site da ESPN e como eu disse, né, e eu concordo totalmente com o Scott Coker, ter os rankings dá uma visibilidade maior e às vezes gera até mais interesse das pessoas que assistem as lutas, né? Porque você não vai ver um cara lá, tal cara luta contra tal cara, tá, mas e aí? Esse cara é bom? Esse cara tá onde? Essa luta muda alguma coisa, né? Pode disputar o cinturão? Não pode? Enfim, se não tem ranking, você meio que tá às cegas ali. Então, se não é um cara que você sabe que tá próximo do cinturão, você às vezes nem tem ideia de onde o cara tá. Então, pro pessoal que acompanha, inclusive, menos, né? Não é um cara que conhece todo mundo, até mesmo do Bellator, que são atletas menos conhecidos, eu acho que é muito legal você ter o ranking, você saber, vai lutar o cara que é o primeiro do ranking do Bellator contra o terceiro. O cara deve ser, chegou aqui, o cara deve ser, tá nessa posição do ranking. Então é um negócio que mapeia para você tem uma noção ali. Claro que às vezes, né, o ranking, por exemplo, no caso do UFC, que já existe faz tempo, às vezes não é seguido e tal, a gente pode ser, né, pode ser que a gente veja alguma coisa assim no Bellator, né, ou não, às vezes o Bellator justamente faz algo diferente aí nessa questão dos rankings e tenta atender mais os rankings nos casamentos das lutas, justamente para também ter um diferencial. Enfim, vai saber, vamos ficar de olho. Eu acho que é uma boa ideia. Para mim, todo evento, né, tem que ter ali um sistema de ranking para os próprios lutadores, inclusive, saberem onde eles estão, o que eles precisam fazer para subir, se perdeu, se caiu. Enfim, eu acho que é ótimo, que é excelente. Então, eu não vejo a hora aí de ter esse ranking implementado no Bellator e a gente ter uma noção ali, né, quem são os próximos possíveis desafiantes, os brasileiros como estão ali categorizados em cada categoria, no peso por peso. Eu acho bem legal. E vamos para a próxima notícia, que é sobre a pesagem do UFC que acontece amanhã. Eu fiz uma live aqui durante toda a janela da pesagem. O Diego Ribas, que é da G-Fight, ele fica lá localmente onde vai acontecer o evento, então ele fornece as imagens ali que apareceram aqui na live. O Rafael do MMA Hoje também estava junto na live. Enfim, eu vou passar aqui um resumo dos pesos, né? Quem não assistiu a live, por enquanto ela tá postada aqui no canal, então você pode reassistir. Mas enfim, vamos lá. Eu vou pegar aqui também os principais pontos, né? Não vou falar o peso de todo mundo. Mas basicamente, na luta principal, que a gente tem Curtis Blades contra Derrick Lewis, os dois bateram peso da categoria peso pesado. O Curtis Blades bateu 117,4 kg e o Derrick Lewis bateu 119,200 kg. Derrick Lewis que sempre fica próximo do limite da categoria peso pesado, que é 120,7 kg, né? No Common Event, a gente tem a brasileira Ketrin Vieira contra a namorada do Marreta, Yana Kunitskaya, e a brasileira não bateu peso, ela bateu 62,6 kg, né? Então o limite seria 61,700. Então ela passou um pouco do limite, mas a luta vai acontecer, provavelmente ela vai pagar uma multa aí pra Yana, né? E a Yana Kunitskaya bateu 61,400, ou seja, 300 gramas abaixo do limite. Outro cara que não bateu peso foi o Jared Gordon, ele bateu 68 quilos quando o limite do peso pena seria de 66,200. Então o Gordon bateu 68 e o adversário dele, o Danny Chaves, bateu 65,700. Então o Danny ficou ali 500 gramas abaixo do limite, enquanto o Jared Gordon bateu aí 68, né? Bateu 1,8 quilos acima do limite. Então realmente deu uma vacilada. E não só isso, né? A gente
tem o pior caso aqui, que foi o brasileiro Rafael Alves, que inclusive por não ter batido peso por muito, teve a luta até cancelada. Pois é, o Rafael Alves faria a luta na categoria peso pena, que tem limite 66 quilos e 200 gramas. O adversário dele, o Pet Sabatini, bateu 66, ou seja, bateu ali o limite, né? Bateu 200 gramas abaixo do limite, e o Rafael Alves se pesou e bateu 71 quilos e 400 gramas. Você não ouviu errado. Era uma luta no peso pena, 66 e 200 o limite, ele bateu 71 e 400, ou seja, mais de 5 quilos além do limite da categoria. Então a luta foi cancelada, porque é tão acima que a comissão não deixa a luta acontecer. Então o brasileiro já pediu desculpa ali na hora da pesagem, estava emocionado ali, chorando e tal, enfim, ficou bem triste, né? Mas não tem muito o que fazer, né? Eu falei até na live aqui, eu comentei aqui rapidamente, falei, pô, é realmente triste, né? A gente vê o cara ali mal e tal, mas é o que eu sempre falo, o cara é um atleta profissional, né? Assim como todos os outros, e ele tem ciência, né, da categoria que ele decidiu lutar, de como ele passa pela perda de peso, né? Ninguém tá fazendo a primeira luta da carreira, né? Então é claro que eu não gosto de ver o cara triste, o cara chorando, o cara realmente mal, luta cancelada, é óbvio que não é legal, mas né, é aquela coisa, eu sempre falo aqui, o cara é um atleta profissional. Se ele não tinha noção que ele não batia esse peso, tem algo muito errado. E se ele sabia que ia ser difícil, é aquela coisa, pô, ia ser estreia do cara, por que que não lutou na categoria de cima, né? Por que que não pediu pra ser na categoria de cima? Enfim, é vacilo, né? É erro. Não vi também ele justificando o erro nem nada disso, então não tô criticando o cara por isso, né? Porque às vezes o cara faz isso, né? Bate mais 5 quilos e ainda quer falar besteira, mas não foi o caso dele, ele foi nas redes sociais, pediu desculpa e tal, enfim. Espero que ele realmente encontre a categoria correta e que isso não se repita, porque realmente pro evento pega muito mal, né? O cara se pesar mais de 5 quilos acima do limite. A comissão nem autoriza você a lutar, de tanto que você errou aí, né, no seu processo de perda de peso. Enfim, fora isso, acho que não tem nada mais aqui para repassar dos pesos. Acho que no geral é isso. O restante ali, todo mundo acabou batendo peso e tal, então nada demais. Vamos para a próxima notícia, que é sobre o Belal Muhammad. Ele acabou substituindo o Khamzat Chimaev, ou Khamzat Chimaev, né, contra o Leon Edwards. Leon Edwards, que tá tentando lutar aí, né? Tá difícil, mas enfim, era pra lutar contra o Khamzat, a luta caiu várias vezes, e aí ninguém aceitava ele tava pedindo alguém, e a categoria meio médio fica todo mundo em silêncio, né? Ninguém queria aceitar a luta com o Leon Edwards, que é um cara que tá bem ranqueado, e ali o Belal Muhammad surgiu, ele acabou de lutar, né? Lutou recentemente, acabou de ganhar a luta, mas ele aceitou, ele falou, não, eu luto e tal, e aí o Leon Edwards até fez ali um agradecimento, né? Ao Belal, falou, finalmente, né? Um cara que, enfim, que aceitou e tal. Deu uma parabenizada e, claro, uma provocada no restante da categoria, que ficou aquele cri-cri, né? Tipo, o Leon Edwards perguntou, e aí, quem quer lutar? Aí todo mundo ali do top 5, enfim, da categoria, todo o ranking, top 15 inteiro ali, do meio médio ficou só silêncio, ninguém falou nada, aquele cri-cri, cri-cri. E aí o Belal falou, bom, beleza, eu luto. O cara que inclusive, o Belal, né, um cara que tem... O Belal, ele tem um bom condicionamento físico, é um cara que coloca pressão, é um cara forte, um cara bom na trocação, enfim, é um cara bem complicado, é um cara muito bom, só que o Leon Edwards também é um cara muito bom. Enfim, é uma baita oportunidade pro Belal, porque se ele vence o Leon Edwards, ele vai dar uma subida muito boa no ranking. E o Leon Edwards, você deve pensar, pô, e por que ele aceitou, né? Porque o cara precisa lutar, o cara não luta nunca, então ele acabou aceitando. O Belal é um adversário complicado, e se o Leon Edwards vencer, beleza, não vai dar nenhum grande salto no ranking, nem nada disso, mas ele permanece ativo, ganha ali o seu dinheiro e para um cara complicado, né? Às vezes pode ganhar um bônus por performance ou coisa do tipo. Enfim, essa luta vai acontecer no dia 13 de março e aqui todos os meus parabéns para a postura do Muhammad, né, do Belal Muhammad, porque o cara acabou de lutar, aceitou uma luta em cima da hora, né, menos de um mês, contra um cara que é top da categoria, que vem numa sequência de vitórias absurda. Então, além do Belal ser um cara muito bom, é um cara corajoso, né? E ainda emendando aqui nessa notícia, a gente tem aí uma outra notícia, né, que é do Sonnen falando sobre o mesmo assunto, né, sobre os caras recusarem enfrentarem, no caso, o Khamzat
Khamzat Chimaev, né? Não tá falando do Leon Edwards especificamente, mas tá na mesma categoria, né? Então tá todo mundo ali, não quer enfrentar o Edwards, não quer enfrentar o Khamzat, e o Chael Sonnen acabou dizendo isso aqui, ó. A categoria dos meio médios está um pouco estranha agora, esses lutadores precisam acordar, trabalhar e se ocupar. Não sei o que todos esses caras estão fazendo, todos eles ficaram com medo de Khamzat Chimaev, eles não querem admitir, mas estão. Vocês são lutadores ou não? Bom, o Chael Sonnen deu essa declaração em participação no programa ali com o Ariel Helwani. Então o Chael Sonnen falou algo que pra mim, dessa vez, eu concordo, né? É verdade, né? O Khamzat Chimaev é um cara muito duro e que não tá tão bem ranqueado. Então, tirando o Leon Edwards, que tinha aceitado, realmente tá todo mundo também não querendo muito enfrentar ele, porque é um cara muito duro e que não tem uma posição tão legal no ranking. E não é só essa questão da posição no ranking, porque foi o que eu falei, o Leon Edwards tem uma posição legal no ranking. E mesmo assim, quando o Khamzat deixou a luta contra ele, todo mundo ficou quietinho ali, ninguém tava muito afim de enfrentar o Leon Edwards, né? Então, tá difícil, né? Os caras do meio médio ali se acertarem, né? Se aceita, se não aceita, se luta, se não luta. Enfim, pelo menos acabou aparecendo no caso do Leon Edwards o Belal Muhammad para fazer a luta com ele, e no caso aí do Khamzat Chimaev a gente ainda não tem muita certeza, né? Por conta aí da situação dele, né? Tá internado, tá lá no hospital, enfim, acabou indo para Las Vegas para se cuidar, não tá muito bem, né? Então vamos ficar de olho se realmente ele faz, se ele volta, né, agora no meio do ano ou não, contra quem, vamos esperar todas essas confirmações. Mas é isso, esse foi o vídeo de hoje. Deixa nos comentários aqui a sua opinião sobre qualquer uma das notícias, deixa o seu like nesse vídeo se você gostou, e o principal, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perderem um vídeo novo. Eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!